Olá, meu nome é Vera Lúcia, sou coordenadora do CRAS Macilac. Estou aqui para apresentar para vocês o diagnóstico da Subprefeitura de Parelheiros. Com o objetivo de subsidiar as discussões da Conferência Municipal da Assistência Social de São Paulo, o Observatório da Vigilância Socioassistencial apresenta dados de demografia oriundos do Cadastro Único, de programas e benefícios sociais, além da cobertura de serviços da rede socioassistencial e informações das subprefeituras que foram disponibilizadas pelas unidades públicas no diálogo com os agentes dos territórios. Como vocês podem ver no mapa, a subprefeitura de Parelheiros, situada na região Sul 2 da cidade, é composta por dois distritos, Parelheiros e Macilac. Segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, a população da subprefeitura é de 165.138 habitantes. Comparando as populações, a subprefeitura tem o tamanho de um município de grande porte, como Atibaia, no interior do estado. Esta subprefeitura representa pouco mais de 1% da população da cidade de São Paulo. Entre os dois censos, 2010 e 2022, os distritos tiveram crescimento populacional, Macilac de quase 39% e Parelheiros de pouco mais que 17%. Entre as macro-regiões da cidade, que são no total 8, Centro, Leste 1, Leste 2, Norte 1, Norte 2, Oeste, Sul 1 e Sul 2, que é a região da subprefeitura de Parelheiros, junto com as subprefeituras de Cidade Ademar, Capela do Socorro, Campo Limpo, Santo Amaro e Mboimirim. A Zona Sul 2 é a segunda região que teve o maior crescimento populacional, de quase 6%. Nessa subprefeitura, há 37 favelas e comunidades urbanas, uma no distrito de Macilac, que é a Parque Sumaré, e as demais 36 no distrito de Parelheiros. 4 são as maiores, com mais de 700 moradias. São elas Recanto Campo Belo, Aruana, Cidade Papai Noel, Rocinha e Domênico Lancete. No distrito de Parelheiros, as bacias de Ribeirão Parelheiros e Ribeirão Taquacetuba têm 495 moradias, que são áreas de risco hidrológico. 2.600 moradias em Parelheiros e 186 em Macilac estão em áreas de risco geológico. No Censo da População em Situação de Rua de 2021, destaca-se que o distrito de Parelheiros concentrava 40 pessoas. Dessas, 22 estavam pernoitando nas ruas e 18 estavam acolhidas. Entre as regiões da cidade, a Sul 2 é a quinta em concentração de pessoas em situação de rua, somando 2.154 pessoas. O Cadastro Único, CadÚnico, é um registro que permite saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Foi criado pelo governo federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras. O cidadão e sua família podem se inscrever ou atualizar dados pessoais no Cadastro Único para tentar participar de vários programas sociais e são público prioritário para o atendimento nos serviços socioassistenciais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado, pelo menos a cada 2 anos. O distrito de Parelheiros e Macilac, apesar de grande diferença na quantidade total da população, possui percentual igual de pessoas cadastradas no CadÚnico. Ambos têm 48% da população total do distrito cadastrada no CadÚnico. Entre as macro-regiões, a Sul 2 é a segunda em proporção de pessoas no Cadastro Único, são 37% em relação ao total da população da Zona Sul 2. O distrito de Macilac tem o maior percentual de famílias em extrema pobreza cadastradas,
34%. O maior percentual de famílias em situação de pobreza cadastradas está no distrito de Parelheiros, 14%. Esse distrito também tem a maior concentração de famílias com baixa renda, 24%, e a maior quantidade de famílias com renda per capita acima de meio salário mínimo, 34%. Este número alto de famílias com renda per capita maior que meio salário mínimo demonstra que os valores representativos de pobreza e extrema pobreza estão muito baixos. O Banco Mundial utiliza o conceito de linha de pobreza para medir e acompanhar a pobreza globalmente, com diferentes linhas de corte para diferentes faixas de renda dos países. Para países de renda média alta, como o Brasil, a linha de pobreza é de $6,85 por dia, em paridade do poder de compra. O Banco Mundial também considera a extrema pobreza com uma linha de $2,15 por dia, afetando 8,5% da população global. Nesses padrões, a extrema pobreza deveria ser até R$ 354,75 per capita e a pobreza até R$ 1.130. A região Sul 2 é a terceira com maior percentual de famílias com rendimento acima de meio salário mínimo. São 37% das famílias cadastradas. O que são ciclos etários? Crianças na primeira infância, de 0 a 5 anos. Crianças e adolescentes na faixa etária de serviço de CCA, de 6 a 14 anos. Adolescentes de 15 a 17 anos. Pessoas idosas com 60 ou mais anos de idade. A distribuição dos cadastros por ciclo etário é parecida nos distritos dessa subprefeitura. Chama a atenção que ambas concentram o ciclo etário de 6 a 14 anos, Marcilac com 18% e Parelheiros com 20%. O maior percentual de pessoas pretas, pardas e indígenas no cadastro único está no distrito de Parelheiros, 64%, e são 914 indígenas. Já o distrito de Marcilac tem percentual pouco menor de pessoas pretas, pardas e indígenas. São 43% e são 29 indígenas cadastrados. A Sul 2 é a região da cidade com maior percentual de pessoas pretas, pardas e indígenas cadastradas no cadastro único. São 64%. A presença da identificação de grupos tradicionais específicos na subprefeitura, no cadastro único, é de uma família quilombola, 360 famílias indígenas, 10 famílias de pescadores artesanais, 32 famílias de agricultores familiares, 2 famílias assentadas da reforma agrária, uma família acampada organizada em movimentos sociais que lutam por acesso à terra e à moradia, 8 famílias de desabrigados ou desalojados, 296 famílias de catadores de materiais recicláveis, uma família atingida por empreendimentos de infraestrutura e 11 famílias de presos do sistema carcerário. O benefício de prestação continuada, BPC, é um benefício da política de assistência social. A pessoa recebe o BPC enquanto preencher os requisitos de acesso e o benefício não pode ser transferido a outra pessoa. Garante a transferência mensal de um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, ou à pessoa com deficiência de qualquer idade que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. No gráfico, as barras azuis mostram o total de pessoas com deficiência que estão cadastradas no cadastro único, e as barras vermelhas, quantas dessas pessoas possuem o benefício de prestação continuada. Nota-se que, nos distritos, o acesso ao benefício é bem inferior ao número de pessoas cadastradas.
A região Sul 2 é a segunda região da cidade com pessoas no cadastro único que tem alguma ou mais de uma deficiência, chegando a pouco mais de 84.500 pessoas. A região Sul 2 é a segunda região da cidade com pessoas no cadastro único que tem alguma ou mais de uma deficiência, chegando a pouco mais de 84.500 pessoas. O programa é composto por 5 benefícios: benefício de renda de cidadania, no valor de R$ 142 por integrante da família, destinado a todas as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. Benefício complementar, pago às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família que receberem, na soma dos benefícios de renda de cidadania vinculados à família, valor inferior a R$ 600, calculado pela diferença entre esses dois valores. Benefício Primeira Infância, no valor de R$ 150 por criança, destinado às famílias beneficiárias que possuírem em sua composição crianças com idade entre 0 e 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar, no valor de R$ 50 e destinado às famílias beneficiárias que possuam em sua composição gestantes, nutrizes ou crianças e adolescentes com idade entre 7 e 18 anos incompletos, pago por cada integrante que se insira em uma dessas situações. As barras azuis mostram o total de famílias que estão cadastradas no CadÚnico e as barras vermelhas, quantas dessas estão no programa Bolsa Família. Ambos os distritos têm mais de 40% de beneficiários. A região Sul 2 está entre as 5 regiões em percentual de famílias que estão no programa Bolsa Família. São 38% das famílias cadastradas. A rede socioassistencial oferece serviços para atender às necessidades de pessoas, grupos e famílias em diferentes contextos, incluindo as especificidades de crianças, adolescentes, jovens, idosos, pessoas com deficiência, mulheres em situação de violência, população LGBTQIAPN+, pessoas em situação de rua, imigrantes e entre outros. Os serviços são organizados em níveis de complexidade, sendo os de convivência e fortalecimento de vínculos classificados como proteção social básica, os de suporte protetivo e socioeducativo como proteção social especial de média complexidade e os de acolhimento institucional como proteção social de alta complexidade para grupos específicos. Em 10 anos, houve aumento de um Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo para Adolescentes, Jovens e Adultos, CEDESP, 4 Centros de Convivência Intergeracional, CCINTER, teve redução de um Centro para a Juventude, CJ. Os Centros para Criança e Adolescentes, os Serviços de Assistência Social Básica no Domicílio e o Núcleo de Convivência de Idosos se mantiveram na mesma quantidade. A localização dos serviços no mapa estão mais concentrados no distrito de Parelheiros. Já a Proteção Especial apresenta os seguintes serviços: residência inclusiva, 2 unidades, núcleo de apoio à inclusão social para pessoas com deficiência, 3, 1 unidade, serviço de proteção social à criança e adolescente vítimas de violência, SPVV, 1 unidade, serviços de medidas socioeducativas em meio aberto, 1 unidade, centro-dia para idosos, 1 unidade, núcleo de proteção jurídica, social e apoio psicológico, 1 unidade, centro de acolhida especial para mulheres, 1 unidade, instituição de longa permanência para idosos, ILPI, 1 unidade. Os serviços com endereços sigilosos foram omitidos no mapa. Exemplos:
serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e centro de acolhida para mulheres em situação de violência. Destaques do território. A Supervisão de Assistência Social, SAS Parelheiros, por meio da rede Nossa São Paulo, apresenta Parelheiros em penúltimo IDH e Marcilac, último IDH, entre os 96 distritos da cidade de São Paulo. Há regiões indicadas como vazios socioassistenciais, de forma que a intersetorialidade se faz presente por meio de fóruns, conselhos de segurança pública, encontros mensais com a rede de saúde, educação, conselho tutelar, defensoria pública, lideranças comunitárias, além de diversos grupos de e-mails e WhatsApp. A proximidade e integração com a subprefeitura, o Judiciário, o Ministério Público e a Vara da Infância e Juventude é fluente e extremamente respeitosa e de suma importância para a população extremamente vulnerável. Os serviços parceiros que atendem as famílias estão presentes nestes encontros a fim de dirimir situações complexas e emblemáticas. O CRAS Parelheiros e o CRAS Marcilac atendem as aldeias indígenas por meio do acolhimento e escuta qualificada, discussão de casos e encaminhamentos de acordo com a demanda, bem como inserção e atualização do cadastro único. A grande dificuldade de acesso aos serviços da rede socioassistencial por questões territoriais. Muitas famílias residem em regiões longínquas, com a escassez ou ausência de transporte público, sendo desta forma imprescindível agregar às parcerias um valor para custear o transporte. A extensão territorial, característica rural e deslocamento das famílias que residem em Parelheiros e Marcilac diferem dos demais distritos da cidade de São Paulo. Todavia, as questões sociais presentes nos grandes centros acometem também o nosso território, exigindo uma quantidade maior de profissionais e recursos financeiros. Em se tratando da gestão de parceria dos serviços socioassistenciais, parceirizados ou não, tanto no âmbito da SAS Parelheiros quanto em outros territórios, além das demandas administrativas, o RH da SAS Parelheiros, bem como os veículos contratados, são insuficientes. Considerando as características do território e as demandas, a forma de intervenção, portarias, decretos e especificamente os editais para implantação de serviços devem atender ao perfil já mencionado. No território de Parelheiros, há um grande potencial para a agricultura familiar e comunitária, bem como o turismo, sendo a região decretada polo turístico da cidade de São Paulo. A região ampliou seu potencial também por meio do comércio, incentivando a empregabilidade, levando em consideração a distância às grandes empresas. Em 25 anos, a SAS Parelheiros ampliou significativamente a rede socioassistencial, de 3 para 39 serviços. Mesmo com RH reduzido, há uma grande motivação em fazer a diferença na vida das pessoas residentes ou não neste território. Embora com tantos limões, a SAS Parelheiros faz uma limonada. Para todos, uma excelente conferência.